Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Está no ar mais um programa Luciano Galo Entrevista pelo Bahia Foco TV. Hoje entrevistando a jornalista Tamara Leal, né, que hoje está dando o prazer e a satisfação de estar conosco. E vamos falar um pouco da importância da imprensa. Boa noite, Tamara. Seja bem-vinda ao programa Luciano Galo Entrevista. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos que estão assistindo o programa. É uma honra imensa estar aqui, ser convidada pelo amigo Luciano Galo e também pelo grande comunicador que você é e que agora se tornou de TV, né? Você, eu acho que é uma das revelações da TV da Bahia Foco aqui. Eu acho que a Bahia Foco e nós que estamos em casa na internet só temos a ganhar com o seu programa. Ok, Tamara, vamos ver aqui como é que você, jovem Tamara, descobriu que gostaria de ser jornalista. A gente, quando é novo, sempre imagina que quer ser bombeiro, quer ser médico, mas eu nunca vi, raramente alguém imagina pensar em ser jornalista. Quando você descobriu que tinha essa aptidão, que era essa profissão que você queria, de fato, abraçar? Eu acho que diferente das demais crianças, como você mesmo falou, algumas crianças é médica, outras professoras, eu não sabia o que queria ser. Na realidade, eu queria ser uma pessoa boa e às vezes queria ser tudo ao mesmo tempo, entendeu? E eu não sabia, mas como você mesmo sabe, que diz até que eu converso mais do que você, que eu falo mais do que você, que eu sou a única pessoa que não deixa você falar, que ganho pra você. Então, desde criança eu já falava pelos cotovelos, já falava bastante, na roda de amigos eu quem falava mais. E também sempre tive uma opinião formada sobre qualquer que fosse o assunto, mesmo sendo uma opinião de criança, e mesmo não sendo às vezes a correta, não sendo a certa, mas eu sempre tive essa opinião a respeito de determinado assunto. Tudo, numa brincadeira, se era boa, era ruim, aquela comida, se era boa, se era ruim, aquele filme, se era legal ou não, eu sempre tinha uma opinião formada, sempre tive. E aí, depois, na época da adolescência, fui cursando já o 2º grau, eu tinha alguns cursos em mente. Eu tinha administração, eu tinha serviço social e eu tinha comunicação também. Foi engraçado que só me achei depois, e eu acho que me achei. Porque o meu primeiro vestibular foi para economia, inspirada em Zélia Cardoso de Mello. Passei no vestibular de economia pela Federal da Paraíba, mas não fui me matricular, porque quando eu descobri que era só cálculo, que eu queria ser uma mulher como Zélia. Eu acho que ela está à frente do país, está à frente de um ministério tão importante, mas eu não queria só cálculo, apesar que eu era muito boa em matemática. E depois no 2º vestibular eu fui na fila e tinha alguns cursos e eu fui na fila dizendo não, esse não. E sobrou comunicação. No final sobraram 3. Eu tinha uma lista enorme de cursos. Tinha uma lista com 9 nomes de cursos que eu podia me inscrever. E no final sobraram 3 e por fim, jornalismo. Mas o jornalismo não se estaciona, eu diria assim, é uma profissão extremamente ampla, muito versátil, mas tem um lado importante que você também é muito forte, na questão de escrever. Escrever também sempre foi uma opção, uma aptidão que você teve, porque se comunicar, falar, eu particularmente acho muito mais fácil. Mas você escreve muito bem. Essa vertente também foi desde criança? Minhas redações, eu tinha um problema em português, eu não vou negar, acho que porque eu um pouco desligada, eu era boa para definir as coisas, eu era boa para fazer uma redação e criar um cenário daquela redação, eu sempre fui boa de montar isso, de me expressar, eu acho que era por conta disso, que eu sempre fui boa em me expressar, então eu também era boa de montar esse cenário. Se eu fosse discutir com alguém, com meus irmãos, eu mandava uma carta, eu era boa de me defender, de meu ponto de vista. Eu tinha problemas como, acho que a maioria das crianças tem nessa fase, de português, mas a redação foi muito boa. E aí eu fui procurando, lógico, é óbvio, depois de você estar no 2º grau, você procura exterminar esses erros de português. Você entrou na faculdade de comunicação, pior ainda, você não pode sair um jornalista escrevendo errado, nem falando errado. E aí eu fui exterminando esses erros de português, procurando escrever correto, procurando o que o pessoal fala que é o pai dos burros, mas eu acho que é o pai do inteligente, que é o dicionário. Porque o burro, eu acho ao contrário, ele não é nem burro, não vou chamar ninguém de burro, mas a pessoa que não é tão inteligente, ela não procura o dicionário porque ela acha que sabe tudo.
e às vezes cometem erros. Então eu procurava o pai do inteligente, que é o dicionário, estava procurando porque não existia tanta aquela internet, tantas ferramentas como o Google e outras. Então eu procurava muito no dicionário, eu lia. Eu já adolescente eu gostava muito da Veja, entendeu? Eu lia a Veja. Meu tio tinha assinatura, depois que ele lia, eu ia lá pedir emprestado a ele. Então meu tio chegava a Veja na casa dele, chegava atrasada já, mas depois que chegava ele lia, dizia, tio, me empresta. Então eu lia, sempre gostei muito de programa jornalístico, de TV. Então Jornal Nacional, desde muito nova eu assistia. Então eu acredito que essas coisas também, elas me ajudam a escrever. Porque se você tem uma mente um pouco assim aberta, você tem um cenário, você imagina o que é. Eu acho que para escrever bem você tem que imaginar aquilo ali, você tem que parar primeiro, aí você vê tipo um roteiro que você vai fazer, também se colocar às vezes na situação daquela pessoa e é por aí. Você não é baiana, né? É paraibana. Afinal de contas, a universidade de jornalismo, você fez na Bahia ou fez no estado da Paraíba? Eu fiz na Paraíba. Eu sou paraibana, meus pais vieram para a Bahia na década de 80. Nos estabelecemos na região de Irecê. Só que aos 15 anos eu voltei para a casa da minha avó, na Paraíba. Fui fazer o primeiro grau, na faixa de 14 anos, fazer o primeiro grau, depois segundo grau. E eu fiz federal, quando eu passei no vestibular para economia, não quis cursar. E depois fiz a Universidade Estadual da Paraíba no ano seguinte. Foi quando eu perdi também um tempo, perder um ano, é mais ou menos isso, porque na época que eu fiz a economia, eu tive que esperar para o próximo vestibular. E aí eu fiz em Campina Grande, na Universidade Estadual da Paraíba, o EPB. Estamos entrevistando a jornalista Tamara Leal. Vamos aos nossos comerciais, depois voltaremos com mais informação sobre a importância do jornalismo. Vamos falar sobre isso aqui na região de Jacobina, cidade do Ouro. Vamos apresentar Luciano Galo Entrevista, hoje tendo o prazer e a satisfação de entrevistar a jornalista Tamara Leal, não é? Vamos perguntar um pouco, como é que você chegou na cidade de Jacobina, paraibana, fez jornalismo justamente lá, e aparece aqui em Jacobina. Como você chegou a Jacobina? Que forma, quem lhe trouxe, o que lhe chamou a atenção chegar na nossa cidade de Jacobina e hoje praticamente uma pessoa consolidada na sociedade e na comunicação aqui da região? Na realidade, a questão de, como eu disse, meus pais se estabeleceram na região de Irecê, eu fiz o curso, eu cursei comunicação social, habilitação também em jornalismo impresso, também por isso essa minha veia mais para o jornalismo impresso, apesar de ter pago outras disciplinas na faculdade, a exemplo de radiojornalismo, telejornalismo, publicidade e propaganda, mas a especialização, a habilitação do meu curso, ele é jornalismo impresso. Então, quando eu terminei o curso em 99, eu terminei em 99, tem alguns anos de estrada já, então quando eu terminei o curso em 99, eu fiquei um tempo em Campina Grande ainda, mas a insistência dos meus pais, eu terminei nova, vem pra casa, vem pra aqui pra região, vem pelo menos passar uns 2 ou 3 meses, vem passar uma época. Aí eu vim pra região de Irecê, em agosto de 2000 eu retornei à Bahia, e aí logo em seguida eu comecei a trabalhar numa tarde, e aí trabalhei em outros veículos de comunicação. Em 2006, um colega meu aqui da imprensa jacobinense, Gervásio Lima, me ligou: Tamara, tem um jornal aqui, o Jornal Tribuna Regional, que é o jornal de Carlos de Deus, que está precisando de um jornalista. Você não quer vir, não? Eu digo: Gervásio, ir para Jacobina, morar, mas sair daqui, conheço pouco Jacobina. Você vem, você faz uma experiência, você passa uma semana, 2, você fez algumas edições do jornal, e se você gostar, você permanece. E aí eu vim em 2006, também eu acho que foi mais ou menos agosto, mais ou menos também em 2006, e eu vim em 2006, morei um mês em hotel, e depois eu decidi ficar, e fiquei e estou até hoje. Tamara Leal, vamos apertar um pouco aqui, não diria apertar, mas qual é a visão que você tem da comunicação e do jornalismo aqui da nossa cidade, principalmente Jacobina, que é o centro regional, tanto da economia como da política, eu diria, da comunicação?
Olha, Luciano, por incrível que pareça, as pessoas que estão aqui acham que não. As pessoas acham que não tá bom, que tem que melhorar. É igual assim, às vezes as pessoas chegam em Jacobina, e Jacobina é uma cidade bem limpa, e a gente que tá aqui, às vezes, tá suja. Mas quando você vai para outra, aí você percebe. Eu, como fiquei bastante tempo em Irecê, e trabalhei na minha área todo o tempo que eu morei em Irecê, e lá não existe um jornal com periodicidade normal. Lá existe um jornal só. Já teve época teve 3 jornais, 4 jornais, mas os jornais lá são mensal, às vezes eles são bimestral, às vezes trimestral. Aí um jornal que é trimestral, aí ele passa a ser mensal, depois ele quer ser diário, o que aconteceu com o jornal Cultura e Realidade. Ano passado quis ser diário, quis ser um jornal diário, só trazia todas as matérias da internet, todas as matérias que não eram nem de interesse regional. Então, no jornalismo impresso, a gente está bem além de cidades como Irecê, bem além de Bonfim, que tem um jornal mensal, bem além de Campo Formoso, que tem um jornal mensal, que são cidades do porte de Jacobina. Então, na imprensa escrita, nós estamos bem além. E não é porque eu faço parte da imprensa escrita de Jacobina, não é isso, não é porque hoje eu faço parte. É porque realmente dados, jornais que têm cidades do porte de Jacobina não têm periodicidade. Eles não acontecem como acontecem aqui. E às vezes também não tem a qualidade da diagramação, não tem a qualidade da impressão, não tem a qualidade do jornalismo que tem aqui. Mesma coisa acontece em termos de blog também, site. Hoje teve esse boom, entendeu? No Brasil inteiro, no mundo inteiro, com a internet. E Jacobina saiu bem à frente. Apesar que em 2002 eu tinha um site em Irecê, junto com meu colega Heraldo Maciel. Mas como era muito difícil, nós passamos um tempo de experimento, era a notícia já, era a notícia. Nós passamos um tempo, depois deixamos para lá, porque era difícil, era caro, você tinha que fazer praticamente sozinho, então era complicado. Mas nesse boom da comunicação online, Jacobina saiu à frente. Hoje nós temos bons sites. Precisamos melhorar algumas coisas, precisamos sim, porque eu acho que essa questão da internet, a facilidade da internet, muita gente sai montando sites e blogs e falam o que quer da forma que quer, inclusive assassinando o nosso português, entendeu? Que nós temos até uma constituição que é proibido, entendeu? Imagina você escrever errado uma placa, isso é um erro, isso é grave. Imagine você estar levando comunicação para as outras pessoas. Além do erro, às vezes você não tem nada, nenhuma norma de comunicação. Tem nenhuma norma de comunicação, os erros graves de português. Então precisamos melhorar, precisamos, mas estamos bem além de outros municípios do porte de Jacobina, inclusive a TV Bahia Foco. Nós não temos uma TV via internet como esta, com porte, nem sem ser com porte, que aqui, quem vem aqui, quem conhece os estúdios, conhece os equipamentos, conhece o diretor Franco, dá para ver que é uma coisa bem, não é uma coisa amadora, é uma coisa profissional mesmo. E lá nessas cidades do porto de Jacobina, como eu já falei, que eu conheço essas cidades, que eu já trabalhei nessas cidades, não tem nem amador. Então nós temos muito que melhorar, muito que avançar, mas nós estamos além dos municípios do nosso porte. Você falou em 2 vertentes da comunicação, a comunicação do blog, do jornalismo hoje via internet, e você falou do jornalismo escrito e do jornalismo de rádio. Qual é a sua visão? Eu fiz rádio também, né? Eu fiz rádio inclusive na Rádio Líder, Irecê Líder FM, tinha um programa de entrevista, entendeu? E era Tribuna Livre o nome do programa, Tribuna Livre. E nós tivemos esse programa, era um programa de entrevista também, era um programa que aos sábados eu fazia rua, fazia estúdio, e eu tive esse programa. Eu acredito também que tem que melhorar também. Nós temos grandes nomes, mas aí depois que você tira esses grandes nomes, poucos grandes nomes, eu acho que fica uma quantidade de pessoas bastante grande que deviam sim se reciclar, deviam melhorar, deviam estudar um pouco, porque eu acho que não é só a comunicação, toda a profissão. Se você termina direito, se você termina medicina, ou nutrição, ou serviço social, e você não se recicla, você fica lá atrás. E se você é um comunicador, que você não procura melhorar a sua dicção, você não procura melhorar o seu português, você não procura ler, você não procura se atualizar, se informar, você fica para trás.
Você já foi convidada por várias vezes a fazer também rádio. O que lhe resiste? Você está sem tempo para isso, porque você vai lançar muito breve um blog do jornal que você dirige e você edita, né? E o que está levando a você resistir a esses convites de fazer um programa de rádio? Na realidade, eu já tive alguns convites mesmo, Luciano, mas acho que eles também são informais. São as pessoas que me pegam, conversam, Tamara, você poderia fazer um programa de rádio, você tem uma voz legal, você tem uma pessoa que é formadora de opinião, mas assim, são convites que ficam no meio do caminho. São convites que não são assim formalizados, que não levamos essa conversa até o fim. Eu gostaria sim, não um programa talvez não diário, porque também meu tempo com o jornal, e vem aí agora o site, entendeu? Franco já me convidou para fazer um programa, também eu já resisti bastante de vir para cá, mas não pela TV, não pelo programa, mas não tenho como dar conta num programa diário. Inclusive, nós estamos estudando a possibilidade de eu fazer um programa aqui na Bahia Foco TV, um programa semanal. Então, a questão do rádio é esta. Eu acho que, primeiro, é ter essa conversa até o fim, com as pessoas que me convidaram. Segundo, ver mais ou menos qual seria o tempo, a disponibilidade. Porque, como eu lhe falei, eu não queria fazer uma coisa, chegar a improvisar. Porque eu não acho legal quando muita gente chega e improvisa lá no rádio, não se informa, às vezes está falando até de temas que não sabe não sabe nada a respeito daquele tema, ou sabe muito pouco. E esse não é o papel do jornalista, esse não é o papel do comunicador. Então, estamos entrevistando Tamara Leal, jornalista de formação. Vamos aos nossos comerciais e depois voltaremos falando um pouco mais da importância da comunicação, tanto na área comercial como na área pública. Voltamos a entrevistar a jornalista Tamara Leal. O Luciano Galo entrevista hoje aqui ao vivo para todos vocês. Minha querida jornalista Tamara Leal, uma coisa que tem se discutido, uma polêmica quase que geral, isso passa por congresso, por assembleias, afinal de contas, essa obrigatoriedade do diploma de jornalista. Qual a sua opinião em relação a isso? Eu sou um pouco radical, Luciano. Eu acredito o seguinte, vão me deixar advogar? Se de repente eu quero advogar, vão me deixar advogar? De repente eu vou ali no Hospital Antônio Teixeira Sobrinho e vou querer ser pediatra. Vão me deixar sem fazer uma faculdade de medicina, uma especialização em pediatria? De repente eu vou querer ser agrônoma. Vão me deixar? Ser assistente social? Então é o seguinte, eu não estou querendo dizer que as pessoas não possam escrever. Eu não estou querendo dizer que as pessoas não possam ter um blog, que as pessoas não possam escrever para um veículo de comunicação. Eu estou querendo dizer que para ser responsável por aquele veículo de comunicação, tem sim que ser um jornalista formado. Tem que se qualificar, essa é a realidade, qualificar. Então, para ter uma faculdade de comunicação social, uma faculdade, então faça um técnico, não faça nada, entendeu? Para que eu para prestar um vestibular, passar 4 anos e meio, como eu passei numa faculdade presencial, indo todos os dias, todas as noites, eu tinha aula, todas as noites a minha aula era noturna, mas eu tinha aula no sábado, tinha algumas aulas no período da manhã. Para que eu fiz isso então, se meu diploma não vale nada? É rasgar meu diploma? Então eu acho o seguinte, que inclusive um jornal, ele tem o seguinte, você colocou matéria lá, que aquela matéria, alguém se acha que foi vítima de difamação, de calúnia, alguém vai responder por aquilo. Então o jornalista formado, ele sabe quando a matéria ela pode ter um processo, ele sabe quando ele está caluniando alguém. Você coloca alguém lá que ele vai ser estudado pelo jornal, ele não passou por uma faculdade. Depois chega um processo, você vai dizer, mas eu não sabia. Entendeu? Então acho que abre até margens para o erro. Então eu acho o seguinte, você tem um blog, um João Batista, que é um comunicador, você tem um blog que é um blog rural, e você é um agrônomo, entendeu? Corino, que trabalhou muito tempo na comunicação, tem um blog, um site, tudo bem. Agora tem que ter critérios
E tem sim que jornais impressos, revistas impressas, teria sim que rádio ter pessoas formadas no jornalismo, responsável pelo jornalismo das rádios. Teria sim que os veículos de comunicação, sim, se enquadrar a esta realidade, que é uma realidade. Agora, por quê? Os veículos de comunicação, a maioria, os pequenos, agora não estão querendo fazer isso. Pagam uma miséria, paga-se uma miséria em comunicação. E sabe que muito jornalista formado e muita gente que é formado não vai querer receber R$600 para fazer um programa de rádio. Não vai aceitar isso. Não vai querer receber R$600, 500 numa carteira, um salário mínimo, para ser responsável por uma programação de jornalismo de um rádio. Então é o seguinte, eu acho que tem que sim profissionalizar, tem que pegar essas pessoas que fazem comunicação há muito tempo e tem que reciclar, passar curso, os sindicatos de jornalismo, os sindicatos de radialismo, os sindicatos do rádio, do jornal, os sindicatos têm que saber trazer cursos para o interior, tem que reciclar essas pessoas, os empresários, os donos de rádio, os donos de jornal, os donos de revista, os donos de blog, de site, tem que pegar e se reciclar, pegar seu funcionário e mandar para se reciclar, agora querer acabar um diploma de jornalismo e nivelar por baixo. Dentro dessa sua avaliação, eu diria que essa popularização sem bom direcionamento, e eu não sou jornalista, eu sou um comunicador rural, passo informações rurais, tenho uma preocupação muito grande em relação a isso. Conversava com você até em off, que a minha intenção agora é fazer um curso justamente de jornalismo para me qualificar nesse ponto. Concordo plenamente com você, a minha avaliação é muito parecida com a sua. Isso significa que essa popularização de uma série de programas que não tem muito sentido está se proliferando na rádio, não só de Jacobina, mas também na rádio, na comunicação geral de toda a região. Você acha que essa falta de qualificação e essa liberalidade sem uma direção, sem um foco, leva a isso, Tamara? Leva, inclusive a falta de legislação. Inclusive nós vemos aí colegas de imprensa que às vezes colocam uma matéria sem ter o cuidado nenhum. Aí o que fazem? Depois de colocar a matéria 24 horas, 12 horas, 10 horas que a matéria já fez um estrago, vão lá e tiram a matéria. Por quê? E aí? Como é que vai pagar? Quem vai pagar por aquilo? O estrago que fez? Um certo comunicador aí, há algum tempo, colocou que tinha uma professora, que tinha uma profissional que estava em cárcere privado, dentro da escola. E a família dela, como o site é bastante acessado, a família dela lá em Salvador ficou totalmente desesperada. O esposo dela é comerciante, aqui em Jacobina, ficou totalmente desesperado. Ele foi lá, depois que ele causou todo o estrago que ele causou, até na família, todo mundo desesperado, só foi lá e tirou a matéria do ar. Quem vai pagar por isso? Quem responde por isso? Então as pessoas precisam sim passar por um curso, que não seja um curso de faculdade, mas que seja um curso de algumas horas sobre ética no jornalismo, sobre como preservar suas fontes, entendeu? Mas ao mesmo tempo como dar uma matéria sem que seja em cima de uma fonte plantada, sem ser uma matéria plantada, entendeu? Não colocar uma matéria paga como se fosse uma verdade, não colocar uma assessoria de imprensa como se fosse uma verdade. Eu acho que tem que ter os cuidados. Eu recebo muita matéria de assessoria de imprensa, mas eu tenho cuidado de tirar aquele exagero, aquela babação, aquele exagero que sempre o assessor de comunicação é um jornalista, deveria ser pelo menos um jornalista formado, que está sendo pago para elogiar o governo, a administração, entendeu? Está sendo pago para elogiar o assessorando dele. Então eu procuro ter esse cuidado de tirar aquele exagero da assessoria de comunicação. Então a gente tem que ter esse cuidado. A gente não tem que pegar meias verdades e vender para o público como se fosse uma verdade por inteiro. E muito menos uma mentira e plantar como se fosse uma verdade absoluta. Tamara Leal, você dirige um jornal, eu sempre comento aqui no meio de comunicação que você dirige, você escreve, você vende, você cobra, né? É uma mulher na frente. A mulher tem ocupado espaços importantes em todo o setor da sociedade, claro, merecidamente. Inclusive a nossa presidente Dilma Rousseff está aí, a presidente. Me explica aos nossos internautas como é dirigir um jornal escrito com uma região com dificuldades econômicas e manter ele durante tanto tempo. Como é que você consegue
da manutenção desse jornal, que tu praticamente está fazendo, me parece que 1 ano agora. Eu acho que é garra, gosto pelo que faz. Eu gosto da comunicação, eu gosto não só da comunicação do jornalismo impresso, eu gosto da comunicação, mas eu tenho uma paixão especial. Acho que é muito legal. Às vezes eu leio bastante por internet, eu leio bastante, mas acho que nada melhor do que folhear um jornal, folhear uma revista, folhear um livro. Guardar a matéria para um processo histórico, Guardar né? a matéria, entendeu? Você vai, nós mandamos as edições para o arquivo público, nós mandamos para a UNEB. Então, eu acho que isso é interessante, ter esses jornais, fazer parte da história, entendeu? Então, eu estou contribuindo, eu estou escrevendo, eu estou ajudando a escrever a história de Jacobina, a história da região. É difícil? É. É difícil, é muito caro o jornalismo impresso, é muito caro, porque a gráfica é muito caro. Você tem um blog, você vai pagar, se você trabalhar sozinho, você vai pagar a hospedagem mensal e o domínio anual. Você paga um domínio por ano, você paga cerca de R$50, você paga uma hospedagem de cerca de R$50. E nós pagamos cerca de R$5.000 de gráfica por mês. Para sair toda semana? De gráfica. De gráfica. Então você imagine, de R$50 por mês para quem tem um blog para 5.000 de gráfica. Aí você tem aí o diagramador, você tem quem entrega o jornal, você tem departamento de vendas que ganha comissão em cima do que vende, você tem o aluguel, a internet, a água, a luz, todo o material de escritório, você tem todas as despesas, entendeu? Então fazer jornal é muito caro, mas me dá muito prazer. Eu gosto muito disso, eu gosto muito de chegar um jornal nas bancas, e o pessoal diz, tô vendo o jornal tá legal, o jornal é bonito, entendeu? O jornal tá bem diagramado, o jornal é bem escrito. Eu gosto disso, é o prazer da minha profissão. Olha, estamos entrevistando Tamara Leal, jornalista de profissão. Vamos aos nossos comerciais, depois voltaremos com mais informação falando da importância da comunicação na área pública e na área privada. Daqui a pouco falaremos sobre esse assunto. Voltamos a apresentar a Luciana Glario Entrevista, hoje entrevistando a jornalista Tamara Leal. Vou falar um pouco também da vida, não pessoal, porque não é esse o foco aqui, até porque não caberia no programa Luciano Glario Entrevista com as questões pessoais. Vamos falar um pouco da sua passagem pela Europa. Você esteve na Europa, velho mundo, mas mundo desenvolvido. Aí você pode fazer uma certa comparação dessa relação da imprensa da Europa com a imprensa brasileira e com a imprensa jacobinense, e o que de fato lhe chamou muita atenção no velho mundo e o mundo desenvolvido lá justamente na Europa, quando você esteve durante uma boa temporada. Eu acho que em termos de imprensa, hoje acho que nós no Brasil, nós temos uma imprensa boa, muito boa. A Globo está entre as melhores emissoras de TV do mundo, nossos jornais, nossas revistas não perdem nada para os outros países do mundo, não perdem. Então, até os programas, inclusive muitos programas que nós temos hoje de auditório, programa de entretenimento, eles pegaram modelos de programas da Europa. Então lá tem o Grande Fratello, o Big Brother, não é porque é um país de primeiro mundo, não é um país... o pessoal diz, às vezes muita gente que não gosta, diz, esta porcaria, vamos dizer assim, de Big Brother, esse programa que não é bom, não é educativo, só tem aqui no Brasil. Não, de jeito nenhum, de forma nenhuma. Nós temos o Grande Fratello lá na Itália também. Então, assim, temos programas muito parecidos, de bastidores, esse programa que a gente tem de Márcia, de programa de bastidores, não sei o que, de casos de família, temos lá demais, com o mesmo sensacionalismo empregado aqui no Brasil também, nós temos. E temos programas bons também. Os jornais também usam muito disso. Quando o Ronaldinho estava lá, quando o Ronaldinho veio para o Brasil, o Fenômeno, e foi já aposentado agora, Fenômeno, e foi flagrado com eram gays, né, travestis, no motel, e aquilo ali virou uma festa para eles, virou uma festa. Eu acho que eles exploraram de uma forma, e na época ele ainda estava lá para o lado da Europa ainda,
Então, assim, a imprensa é bem parecida com a nossa. Até porque a nossa é bem parecida com a do restante do mundo. Até porque nós, hoje, estamos bem parecidos com o restante do mundo. O que acontece na Europa, muita coisa a gente pega de exemplo. Dizer que a globalização do mundo está na imprensa da mesma forma? Tá, da mesma forma. A globalização está da mesma forma. Os impressos têm a diagramação parecida com os grandes impressos, com o jornal A Folha. Então, parece muito, entendeu? Então, basicamente, em termos de comunicação, apesar de eu não ter ido para me especializar, infelizmente, eu não ter ido para estudar a minha área, mas como comunicadora você percebe, mesmo que você fosse para a Europa a passeio, fosse passar um tempo, com certeza, certamente você ia olhar alguma coisa na sua área. Entendeu? Se olhar alguma coisa da agronomia, dos campos, da agricultura, com certeza você iria dar uma olhada. Alguém que seja da área de moda, que vá, mesmo que não seja para estudar moda, apesar de Milano ser a capital da moda do mundo, né? Mesmo que não tenha ido para ir para esse com essa finalidade, mas certamente vai olhar. Então, como eu enxerguei, é basicamente o que acontece por aqui no Brasil. O Brasil está bem à frente de outros países, inclusive da América mesmo, né? Está bem à frente mesmo da América, principalmente da América do Sul, América Latina. Então, assim, é basicamente o que a gente tem por aqui mesmo. Você acha que a imprensa, de fato, o quarto poder, na sua visão, a imprensa, de fato, ela modifica as ações políticas e econômicas? A imprensa, na sua avaliação, tem essa força? Com certeza, com certeza. Até porque hoje também a imprensa, ela já tem esse poder, ela leva a comunicação, ela é a voz do povo, entendeu? Então eu acho que se ninguém estivesse vendo que o pessoal da Líbia está passando, ninguém estivesse vendo os clamores, as dores, os gritos, entendeu? Eu acho que não estaria essa coalizão, esses países todos para libertar os libianos. Não estaria. Eu acho que se hoje não existisse a imprensa que estivesse mostrando todo aquele absurdo das usinas nucleares lá no Japão, daqui a pouco a gente estava comendo alimento com radioatividade aqui, estaria uma fronteira livre, entendeu? Ou então as pessoas estariam morando ainda perto das usinas. Então eu acho que a imprensa tem esse poder de modificar mesmo. A imprensa tem esse poder de forçar grandes líderes a fazer talvez o que eles não querem. A imprensa tem sim o poder de fazer a ONU, ou países e outros países se unirem para libertar povos, entendeu? Países e outros países se unirem para poder ajudar povos, entendeu? Os haitianos, ajudar povos. Países, pessoas têm esse poder de colocar prefeitos até que dar para a população aquilo que ele não quer dar, o que ele não pensou em dar. Então, com certeza, porque a imprensa, hoje, mais ainda, ela pode, porque se a imprensa, a grande imprensa, se nega, às vezes, de colocar alguma coisa, você coloca no YouTube, aí aquele vídeo vira febre, ou você coloca no blog e aquela notícia vira febre, e, consequentemente, ela vai ter que colocar sim. Então, hoje, mais do que nunca, a imprensa é sim a voz do povo e é capaz de forçar sim. Então, na sua opinião, a imprensa hoje contribui muito com o processo democrático do próprio planeta? Essa é a sua visão, Tamara? Contribui, sempre contribuiu, né? Vamos dizer o seguinte, a imprensa, a primórdios, há muito tempo, era a imprensa escrita, contribuía sim, entendeu? A imprensa depois teve a TV, a rádio, TV, aí jornal fortaleceu, hoje com a internet contribui demais para o crescimento. Olha, Luciana, você fica imaginando, tem um livro que eu li de um jornalista, e ele coloca lá no prefácio dele, lá ele coloca que se já existem os trenzinhos da alegria, se já existem os lobistas, os acordos, a corrupção, o roubo, a gente denunciando diariamente, a gente denunciando agora não é mais nem diariamente, porque antes era diariamente os diários, era diariamente, a gente denunciando a todo instante, a todo momento, a todo instante, a todo momento a gente denunciando, já existe a corrupção que existe, os trenzinhos da alegria, já existe a pizza que existe em Brasília. Você imagina se não houvesse a imprensa para denunciar a corrupção que seria. Dizem que os municípios recebem, quando uma verba sai de Brasília, chega aqui cerca de 60%, porque 40% é na corrupção. Se não existisse a imprensa para denunciar, certamente chegaria a 10%, 20%. Tamara, quando a comunicação vai evoluindo, veio a imprensa escrita, é a primeira, depois veio o advento da televisão, já existiu o rádio,
e naquele determinado momento comentavam-se os especialistas que o rádio ia cair ou ia entrar em decadência pela vinda da televisão. Alguns especialistas também acreditam no fim do jornal impresso. Você, qual a sua opinião, já que você é editora de um jornal, qual a sua visão em relação a isso? Esses especialistas estão corretos? Qual é a visão sua em relação a isso? Luciano, eu acho que pode existir uma diminuição. Quando você tem mais possibilidades, você, por exemplo, tem mais possibilidades. Antes só existia o rádio, então todo mundo tinha que ouvir o rádio. Todo mundo só ouvia o rádio, porque só existia o rádio. Quando a TV chegou, aí o rádio vai acabar. Não, o rádio não acabou. A TV foi uma concorrente do rádio e continuou com seu espaço. O rádio continuou com seu espaço e a TV com seu espaço. As pessoas se adequaram. As pessoas escutam rádio quando tem um programa regional, um programa de seu interesse. E assistem TV quando é de seu interesse. Aí o jornal, as pessoas tinham mais liam diariamente, compravam o jornal diariamente. Mas como o jornal impresso ele é um produto que a gente vê na hora, o valor que você tem que pagar por ele, ele começou a competir. Aí o pessoal fala: Tamara, qual é a concorrência de um jornal? Quem concorre comigo não é o outro semanário. Quem concorre comigo muitas vezes é a gasolina, é um remédio, é o dinheiro da casa. Porque se o cara tá com pouco dinheiro, ele tá apertado, aquilo ali vai concorrer comigo. Entendeu? Então, assim, eu acho sim que chegou via internet, chegou mais um concorrente também para o rádio, também para a TV. Chegou mais um concorrente. Tem espaço, tem para todo mundo. Mas tem espaço para todo mundo. A questão do jornalismo impresso é o valor, como eu falei antes. Nós temos todo um processo. Você tem um funcionário para poder diagramar, você tem um copydesk para corrigir, você tem a pessoa que tem que vender a publicidade na rua, você tem que ter a pessoa que tem que montar o design, montar a arte, montar o design, você tem que imprimir, pagar a impressão, você tem que pagar a circulação, você tem que pagar a pessoa que vende também uma comissão. Então a questão da diminuição, talvez, dos diários, eu acho que é a questão do custo. Eu acho não, eu tenho certeza absoluta. É a questão do custo. Agora, por outro lado, eu acho que os semanários em regiões, eles se fortalecem. Se for um jornal bom, ele se fortalece sim, ele não vai morrer. Toda vez que fecha um jornal em Jacobina, às vezes que fecha um jornal, ciclo natural que fecha, as pessoas ficam clamando por outra. Aconteceu isso várias vezes. Quando o jornal A Semana fechou, que ficou só o outro jornal, o Jornal A Semana que eu trabalhava, há cerca de um ano e um mês que ele fechou, todo mundo estava clamando, me ligavam: você vai deixar isso acontecer? Vai ficar só um jornal? É necessário 2 jornais, 2 veículos de comunicação. Então eu acho que o jornal não vai morrer, ele tem que se modificar, ele modificou já em tamanho. Antigamente o jornal era stand-up, aquele que à tarde ainda insiste em fazer, que é aquele jornal grande. Stand-up, ele é ruim para poder abrir, ele é ruim para ler. Eles pensam muito, quem faz jornal hoje, de quem está dentro de um carro, quem está no metrô, quem está dentro do ônibus. Então o que mudou, aquele tamanho do Correio da Bahia, entendeu? Aquele tamanho que é o tabloide, aquilo ali é para onde vai seguir, porque você está aqui no metrô, você abre. Então acho que nós temos que modificar. Nós temos sim os donos de jornais, os editores de jornais impressos, nós temos que nos modificar, nós temos que chegar e mudar. É um jornal com matérias menores, é um jornal com matérias menores. É um jornal com matérias diversificadas, várias editorias, vai ser um jornal com várias editorias. É um jornal mais alegre, com uma edição mais leve, então vamos modificar. Mas eu não acredito que o amor, a paixão por folhear um jornal, por folhear uma revista, vá morrer. Olha, estamos entrevistamos, infelizmente nosso tempo chega exíguo, terminamos nosso tempo do programa, poderíamos estar falando aqui muito mais tempo com a nossa querida jornalista Tamara Leal. Agradecer a sua vinda, ao convite feito por nós do Bahia Foco TV, no Luciano Galo Entrevista, e vou deixar a Tamara fazer suas últimas considerações e parabenizar ela por essa grande entrevista. Eu gostaria de agradecer, como no início eu falei, a você pelo convite, a Franco, todo o pessoal do Bahia Foco TV e a todo mundo que vai nos assistir, que está nos assistindo agora. E eu gostaria só que assim, as pessoas também deem mais valor à comunicação, entendeu?
E também os profissionais se reciclem mais também, procurem dar também valor ao seu leitor, entendeu? Eu acho que o leitor, a pessoa que está aí, quem vai assistir, quem tem um controle remoto, ele tem esse poder. Eu acho que muita gente, às vezes, até vamos falar assim mesmo, muita gente ruim está aí, fazendo uma comunicação ruim, uma comunicação sensacionalista, porque a gente está deixando. Vamos ter mais crivo, então a população, eu acho que os leitores, eles têm esse poder que eles nem imaginam, eles têm o poder de abrir uma nova empresa, de fechar uma nova empresa, de fazer o sucesso de uma nova empresa, e comunicação também é uma empresa de comunicação. E nós, colegas jacobinenses, colegas de Irecê, colegas do interior da Bahia, colegas do Brasil todo que está nos vendo, que vai nos ver, então é o seguinte, tenha mais esse cuidado com a comunicação, tenha esse cuidado com a comunicação certamente, se não for o primeiro, segundo, terceiro, mas com certeza é o quarto poder. Terminamos de entrevistar Tamara Leal, jornalista de formação, e vamos até a próxima semana, mais um Luciano Galo Entrevista. Boa noite para todos e até a próxima semana.